Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para fazer um pequeno estudo baseado no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. O pastor Heber Machado escreveu um texto chamado Querer Não é Poder, e nós vamos estudar esse texto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de podermos estudar a tua palavra, que nós possamos entender o que é que ela tem a dizer ao nosso coração. Ajuda-nos, perdoa-nos, em teu nome que oramos. Amém. Bem, então vamos lá? Lucas 5, versículos 12 ao 16. E diz assim, é a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Irmãos, o pastor Heber Machado escolheu o versículo 13 para ser o versículo chave, que diz: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Aí ele começa dizendo, tem um poeta bem antigo chamado Fernando Pessoa, um poeta português, que escreveu que querer não é poder, né? Eu gostaria até de acrescentar aqui um poeta e jurista brasileiro, Rui Barbosa, que dizia assim: querer é poder, mas o que é excessivamente raro é querer. Então, o que quer dizer tanto o Fernando Pessoa quanto o Rui Barbosa? O que eles estão dizendo? Que nem sempre tudo que você quer, você pode. Tudo que você quer, você consegue. Então, a expressão do Fernando Pessoa, que diz que querer não é poder, não está errada totalmente, né? Nem sempre as pessoas podem aquilo que elas desejam, que elas querem. Na realidade, na maioria das vezes, as pessoas querem aquilo que elas não podem ter e não terão. Então, quando este homem com lepra, o leproso, descrito aqui pelo texto que a gente acabou de ler, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Quando ele reconheceu, e falou essa frase, por que foi? Porque ele estava certo de que na frente dele, em pé dele, estava a única pessoa que poderia realmente curá-la, que era o Senhor Jesus. Então, ele sabia que Jesus Cristo poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse fazer. Aquele, sim, poderia fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele sabe, e nós sabemos também, que o Senhor Jesus faz sempre tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, né? Mas ele faz aquilo que a gente precisa, né? Não é o que a gente quer, né? Então não é necessariamente o que a gente entende que seja bom para nós. Às vezes a gente acredita que uma coisa é bem legal para nós, mas Deus não acha, né? Ele tem outros planos, outras lições, tanto para nós como para as pessoas que a gente ama. Então a gente às vezes pede uma coisa para Deus e tem certeza que aquilo é bom para nós. Mas quantas coisas, pelo menos eu, com o passar dos anos, eu pude observar que aquilo que eu pedi, realmente, se eu tivesse conseguido naquela época, não teria sido uma coisa boa para mim. Então, quando a gente olha para este homem que se prostra diante de Jesus e fala: Olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, pode me curar, a gente vê que é uma manifestação de fé incrível. Por quê? Porque ele colocou para o Senhor aquilo que o Senhor poderia fazer para ele, né? Ele estava disposto
aceitar se Jesus falasse para ele assim, não, eu não quero que você fique curado, né? Então, aqui o texto fala que quando a gente se coloca na presença do Senhor, a gente está disposto a aceitar aquilo que Ele quer que a gente encontre no contentamento e na vontade a nosso respeito, né? Então, mesmo que a gente tenha certeza de que Jesus Cristo, que Deus, o Espírito Santo tem poder para fazer qualquer coisa que o nosso coração deseja, o que a gente tem que aceitar aquilo que Ele quer. E vamos encontrar contentamento naquilo que Ele coloca à nossa disposição, que às vezes pode não ser aquilo que a gente deseja. Então, a verdadeira fé e confiança em Jesus não é aquela que vai fazer com que a gente conquiste tudo, né? Tem gente que abre a Bíblia lá no Salmo 23 ou no Salmo 91, deixa aberto lá, porque acha que ali vai ter proteção, ali vai conseguir todas as coisas, porque o Senhor é o gênio da lâmpada, né? A gente vai se pregar e fazer o pedido, ele vai se realizar, e a coisa não funciona assim. Apesar que Deus pode nos dar todas as coisas, mas Ele vai dar tudo segundo a sua misericórdia e a sua vontade. Então, a nossa fé verdadeira, aquela que é uma fé que realmente é positiva, não é aquela que vai nos dizer que a gente vai conquistar tudo que a gente quer, mas aquela que vai nos levar para o centro da vontade de Deus. Aquela fé que vai dizer, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ficar curado. Como o leproso disse, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou entrar nesse concurso. Se o Senhor quiser, eu vou casar com tal pessoa. Se o Senhor quiser, enfim. É a fé que a gente ora pedindo, crendo, mas que vai colocar a gente bem na palma, no centro da vontade do Senhor. Então, esta fé vai nos permitir descansar nos braços de Deus em qualquer das circunstâncias. Então, às vezes, a gente se sente aflito quando não é atendido, mas, na verdade, a gente não deveria ficar aflito. Nós deveríamos descansar, que Deus tem sempre o melhor para nós. Então, querer não é poder. Não. Na verdade, o que nós temos que querer e o que o Senhor pode fazer por nós sempre é nos manter no centro da vontade dele. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Confie que o Senhor Deus quer para você é o melhor do que aquilo que Ele pode lhe dar. Então, Deus pode nos dar todas as coisas. Todas as coisas são dele, foram feitas por Ele, são autorizadas por Ele. Todas as coisas estão sob a sua égide, sob o seu poder. A liberação de todas as coisas para nós está nas mãos do Senhor. Mas não necessariamente o que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Porque nem sempre que aquilo que Ele pode nos dar é uma coisa que nós precisamos, nós necessitamos e que vai nos manter no centro da vontade de Deus, amém? Às vezes a gente pede tanto um emprego, como diz a palavra, né? Satisfiz-lhes o desejo do coração e fiz definhar-lhes a alma. Então, de tanta gente pedir, às vezes o Senhor nos concede. A gente pede, Senhor, eu quero aquele emprego, eu quero aquele emprego. Aí Ele dá, e aí a gente não tem mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para se conectar com Ele. Aí a gente fala assim, eu quero tanto aqui namorar aquela pessoa, quero tanto me casar com aquele ser, quero tanto um filho, quero. E o Senhor às vezes nos concede. E aí a gente não tem mais tempo para Deus, porque a gente está muito ocupado, né? A gente pede uma casa grande, às vezes Deus nos dá, mas aí a gente tem que cuidar da casa, tem que limpar, e acaba que não tem mais tempo para o Senhor. Então, irmãos, que nós possamos, que a nossa oração seja ela, Senhor, se Tu queres, Tu podes fazer isso por mim, mas eu quero estar no centro da Tua vontade, amém? Bom, meus irmãos, me despeço aqui, ó, com o meu abraço de urso diário, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero lembrar os irmãos também que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, essas pessoas vão entender que querer nem sempre é poder. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.